Olá pessoal que acompanha nosso canal, sejam todos bem-vindos. Hoje, conforme nós havíamos falado no nosso último vídeo, nós vamos comentar a respeito da lei de Ohm. A lei de Ohm, a fórmula que nós vamos usar para esse vídeo é exatamente essa que nós vemos aqui. Nessa fórmula nós vemos que a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Nós podemos encontrar essa fórmula escrita dessa maneira, R é igual a V sobre I, mas também podemos encontrar ela dessa maneira, V sobre A ou E sobre I. O que nós temos que lembrar que é importante é que R é a resistência dada em ohms, conforme nós já aprendemos. A letra V ou a letra E, ambas vão significar ou vão representar a tensão, que é dada em volts. A letra I ou a letra A, qual seja a fórmula que eu estiver usando aqui, vai representar sempre a corrente, que é dada em amperes. Uma coisa interessante que nós temos que lembrar, que nós temos que saber, é que através desta fórmula aqui, nós conseguimos deduzir todas as outras necessárias para podermos encontrar qualquer uma dessas três grandezas, dessas três variáveis. No caso aqui, o R, né, está destacado, está separado aqui. Então, a fórmula objetiva é dizer que a resistência é igual a tensão sobre corrente. Mas e se eu quiser encontrar a corrente? Então, basta eu girar a fórmula. Como é que eu posso fazer isso, então? Girar a fórmula ou isolar a variável que eu quero calcular. Então, nós vamos nos lembrar aqui um pouquinho de algumas regrinhas de álgebra. A fórmula original é R é igual a V sobre I. Você pode usar aqui qualquer um daqueles outros formatos, não importa. Vamos dizer que eu quero deduzir a tensão aqui. Como é que eu vou deduzir a tensão? Como que eu vou isolar o V aqui? Então, o que eu faço? Eu faço V é igual. Do outro lado do igual já está o R. R. Esse I, eu preciso colocar ele do lado de cá. E assim eu vou isolar o V. Nós precisamos nos lembrar da regrinha de que toda vez que eu mudo uma variável de lado aqui em relação à minha igualdade, a operação que ela estava executando aqui é invertida. Então, V estava sendo dividida por I. Quando eu passar o I para o outro lado, em vez de dividir, ele vai multiplicar. Então, V é igual a R vezes I. Ou poderíamos dizer V é igual a RI. Também dá certo. E se eu quiser isolar, então, aqui o I, ou a minha corrente? O I vai ser igual. Acontece a mesma coisa. O V já está lá do outro lado, não está? Então, vai ser igual a V. O R aqui, no caso, está multiplicando o I. Para ele mudar de lado, em relação à minha igualdade, ele precisa inverter a operação. Se ele estava multiplicando, deste lado aqui ele vai aparecer dividindo. Então a minha corrente vai ser a tensão aplicada dividido pela resistência. Lembrando que as unidades são aquelas que nós aprendemos. A resistência dada em ohms, a tensão dada em volts e a corrente dada em amperes. O que nós vamos fazer então agora? Nós vamos ver na prática isso aqui funcionando. Nós montamos aqui um circuito para propor um teste prático da fórmula daqui de Ohm, da lei de Ohm. E o circuito prático é esse aqui. Nós vamos usar aqui uma fonte de tensão que nós vamos fixar em 10 volts. Um multímetro em série com o meu circuito para medir a corrente que vai circular aqui através deste resistor. E para esse resistor nós propomos esses valores aqui como exemplo. Um valor de 1K, que é a mesma coisa que 1000 ohms, é 1 kΩ, 270 ohms, 180 ohms e 100 ohms. Qual será a corrente I que vai circular aqui por esse circuito proposto? Então nós vamos calcular as correntes para esses determinados valores e depois nós vamos conferir na prática. Lembre-se que com as fórmulas que nós
deduzimos aqui, se eu quero saber a corrente que vai circular aqui pelo meu circuito, o meu objetivo é achar a corrente para cada um desses valores, então eu preciso colocar aqui nesta fórmula o meu valor de tensão, que será aplicado sobre o resistor, dividido pelo valor da sua resistência em ohms. Certo? Então, vamos ver isso na prática. Eu tenho uma fonte de tensão que vai ser fixa em 10 volts. Montando a fórmula, eu quero saber a corrente, como que vai ficar. Então, a corrente vai ser igual a 10, que são os 10 volts, dividido pela resistência. No meu primeiro exemplo, vai ser uma resistência de 1K. Então, como fica isso? 10 volts dividido por 1000 ohms. Montando a nossa fórmula aqui. O resultado, 0,01 ou 10 mA. Então, para esse primeiro valor aqui, a corrente que eu vou ter circulando aqui vai ser de 10 mA. Para o segundo valor, o cálculo é o mesmo. Né? E o que eu vou ter aqui? Os 10 volts dividido por 270 ohms. Vai dar 0,037 ou 37 miliamperes. E com 180 ohms, a mesma coisa. 10 dividido por 180, eu vou ter 0,0555 ou 55 miliamperes. Por fim, para o meu último valor, que é 100 ohms, quanto que vai ser? Eu vou ter os 10 dividido por 100. Vou ter o valor de 0,1 ou 100 miliamperes. 100 miliamperes. Vamos ver na prática se isso se confirma. Então nós vamos colocar aqui nossa fonte de 10 volts. No circuito nós propomos o meu multímetro esse aqui, que está aqui para medir a corrente. E o resistor nós vamos colocar aqui, ó, entre essas duas garras. Certo? Então, para você ver, aqui realmente eu tenho, neste ponto aqui, eu tenho realmente os 10 volts. Olha só. Aqui tenho 10 volts. Meu resistor vai ficar então submetido a esse valor de 10 volts. Primeiro exemplo, um resistor de 1K ou 1 kΩ. Vamos ver se o valor bate com aquilo que nós calculamos. Então eu tenho aqui um resistor de 1K. Lembra das cores do resistor de 1K? Que cores seriam? Lembra lá da tabelinha, do código de cores? Se você respondeu marrom, preto e vermelho, você acertou. Então nós temos aqui um resistor de 1K e vai ser colocado aqui no meu circuito. Qual é a corrente? 9,8 miliamperes. Nós tínhamos calculado 10. Então, você pode ver que está bem pertinho aí, totalmente dentro da tolerância para um resistor aqui de 5%. O segundo exemplo, 270R. E aí, que cor fica esse? 2 é vermelho, 7 é violeta, 0 que você acrescenta é o dígito 1, que é o marrom. Então, vermelho, violeta e marrom, 270R. Qual é a corrente? Tínhamos calculado 37 miliamperes, 36,8,9, dentro aí da nossa tolerância, batendo com o nosso cálculo. Próximo exemplo, 180R. Que cor seria esse? Número 1 é marrom, número 8 é cinza, você precisa colocar um 0, então é mais uma vez o número 1, então fica marrom, cinza e marrom. 180R, colocando aqui no nosso circuito, tínhamos calculado 55 miliamperes, temos medido ali 54,9, 55 miliamperes.
tá? Então, dentro daquilo que nós havíamos calculado também. Por fim, um resistor de 100R. O que seria 100R? Marrom para o número 1, preto para o número 0 e mais um 0. Então é o número 1 de novo. Então é 1, 0, 1, marrom, preto, marrom. 100R, calculamos 100 mA. Quando nós colocamos aqui, nós medimos ali 98, 97, 98 mA. Também dentro da tolerância. E assim você pode ver que a lei de Ohm funciona. Exatamente como você calculou ali na fórmula, é possível deduzir os valores. Se você colocar esses valores que você encontrou aqui nas outras posições da fórmula, você vai ver que com os valores que você tem aqui, você pode descobrir a tensão que foi aplicada, basta multiplicar o valor da resistência pela corrente, ou você pode, tendo a corrente que você deseja e tendo a tensão que você vai aplicar, calcular também a resistência. Basta pegar aqueles 10 volts, dividir pelo valor da corrente, e aí você vai achar a resistência. Ok? Isso mostra que a fórmula realmente funciona e que nós podemos usá-la com toda a segurança para os nossos cálculos práticos. Mas talvez você se pergunte assim, para que serve isso? Qual é a utilidade que isso tem para mim na prática? Então nós vamos propor um circuito aqui como um exercício. E através desse exercício, nós vamos fazer alguns cálculos aí e você vai poder dizer se você entendeu ou não aquilo que a gente viu aqui dos cálculos da lei de Ohm. Uma coisa importante que nós temos que nos lembrar é que toda vez que uma corrente atravessa um resistor ou circula através dele, ela vai gerar calor por efeito Joule e vai apresentar também uma queda de tensão. Essa queda de tensão que acontece através do resistor, ela é em função da corrente que circula nele, certo? Se a gente jogar ali na fórmula da lei de Ohm, nós conseguimos ver isso claramente. E toda vez que uma corrente atravessa um resistor, ela vai apresentar aqui, ao atravessar esse resistor, uma queda de tensão, e essa queda de tensão é calculada aqui na fórmula da lei de Ohms, colocando aqui o V em evidência, ou isolando aqui a variável V. Então, qual vai ser a queda de tensão? Quanto que a tensão vai reduzir o seu valor ao atravessar aqui através dessa resistência? Ela vai reduzir, isso pode ser calculado através dessa fórmula, ela vai reduzir em função do valor da resistência vezes o valor da corrente. R vezes I vai me dar o valor da queda de tensão aqui através do resistor, certo? Então, qual é o exercício que nós propomos que você faça? Se um resistor apresenta uma queda de tensão toda vez que é percorrido por uma corrente, isso pode ser útil quando eu preciso alimentar um dispositivo com uma tensão maior do que aquela que é a nominal dele. Em outras palavras, eu posso fazer com que um resistor seja usado para ligar, por exemplo, um LED em 10 volts. Então, para esse exercício, nós vamos dar como seguinte informação. Eu tenho uma fonte de tensão em 10 volts. Preciso que esse resistor aqui apresente uma queda de tensão para que aqui no meu LED chegue apenas 2 volts, que é o valor típico de um LED verde, que no caso aqui nós vamos usar como exemplo. E que a corrente que atravesse esse LED, a corrente típica de um LED máxima é de em torno de 20 mA. Mas para o caso do nosso exercício, nós vamos calcular a corrente que atravessa o nosso LED aqui como sendo de 13 mA. 13 mA também pode ser escrito assim, 0,013 amperes. Certo? Então, usando a fórmula lá da lei de Ohm,
Você conseguiria calcular qual é o valor desse resistor para que aqui em cima do meu LED eu tenha uma tensão de 2 volts com uma corrente nominal atravessando aqui o LED de 13 mA? Que valor vai ser esse resistor aqui? Esse vai ser o exercício que vai ficar aí como um desafio, vamos dizer assim, para que você tente resolver, e a resposta nós vemos no nosso próximo vídeo.